Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Só Vi Agora. Hoje nós vamos falar do Forrest Gump, primeiro vencedor de Oscar que a gente vai falar aqui, né? De muitos, eu acho, porque eu uso muito como referência os filmes que estão no Oscar, né? Que vencem ou até que participam. E para isso hoje, mais uma vez, temos aqui o Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bom? Opa, tranquilo, tudo ótimo. Vamos lá falar desse filme aí que eu já assisti algumas vezes, assisti novamente para fazer o episódio. E novamente sempre legal ver o filme mais de uma vez porque começa a prestar atenção em mais detalhes que eu não tinha visto na primeira vez. E o Forrest Gump tem uma história bem legal assim de acompanhar, de tem que entender, né, se é de verdade ou não, mas a gente vai discutir isso um pouco mais pra frente. Ele é mais um filme com muito detalhe, e cada vez que você assistir de novo, você vai ver mais coisas novas, mais coisas que você não tinha percebido, e por isso é muito bom, sempre bom assistir de novo. Como tu definiria Forrest Gump? Como você explicaria para alguém o que é Forrest Gump? O Forrest Gump, ele parece como uma autobiografia, onde o próprio Forrest Gump está contando para as pessoas como foi a vida dele até ele chegar no final, né? Então, o filme começa com aquela pena voando e caindo ali no pé dele. Caindo no pé dele? Bom, algo do tipo. E aí ele começa a contar, né? Alguém senta do lado dele e ele começa a contar sobre a vida dele, né? Então, ele é uma pessoa muito simples, uma pessoa, de certa forma, ele é até um pouco meio lento, mas ele não tem problema em falar com pessoas estranhas, né? Sim. Então, durante todo o filme, ele vai contando o que aconteceu na vida dele, até o momento que ele vai encontrar quem vai virar a esposa dele, a Jenny, né? Então, e aí que acontece. E enquanto ele tá ali no ponto de ônibus, esperando, ele começa a contar e tem várias pessoas diferentes que vão passando por ali. Volta e meia a história vai para a vida dele, né? Quando criança, adolescente, adulto, e volta para ele falando. E ali a gente tem algumas pessoas que passam por ali, como primeira pessoa é aquela enfermeira, depois tem uma mulher com uma criança, tem um homem de terno, e por último tem a senhora de rosa, que é quem fala para ele até, não, mas tipo, qualquer rua que você vai, mas é aqui perto, não vale a pena pegar o ônibus, né? Então, Ainda bem que ele não percebeu que era ali perto, né? momento. Ainda bem que ele não percebeu, senão a gente nem teria o filme. É isso. É interessante, o filme prende tanto, as histórias dele prende tanto. A gente quase como se a gente estivesse lá sentado, né? No ponto de ônibus com ele. A gente até esquece que, no fim das contas, o filme está sendo narrado por ele ali sentado no ponto de ônibus. O filme é basicamente uma conversa, né? Sobre a vida dele. Aquele cara chato que fica puxando conversa, que não te conhece e fica puxando conversa. E conforme tem as pessoas que você falou, né, que vão ouvindo as histórias dele e vai mudando, a gente nem percebe, ele conta uma parte, quando volta para lá pro ponto de ônibus já tá outra pessoa, ninguém ouviu a história inteira. Eu acho que teve gente até que ficou confuso, que pegou a história ali do meio pra frente e só ouviu, né, ele tava contando. Boa parte das pessoas nem acreditam nas coisas que ele fala, até interessante fazer uma reflexão, né, do que até onde é verdade, até onde é mentira as coisas que ele conta, porque tem umas coisas que são absurdas. Eu não sei qual ponto é verdade, qual ponto é coisa da cabeça dele ali. E a gente tem aí no elenco desse filme, né, sempre bom começar falando do elenco, tem o Tom Hanks, principalmente, né, o que deu a mágica pro filme inteiro. Inclusive, eu pesquisei que ele não foi a primeira opção. A gente teve como primeira opção, acho que o John Travolta. Eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas eu acho que não combinaria tanto, não. O John Travolta e o Bill Murray. Bill Murray eu acho que ficaria legal. Não sei se ficaria melhor que o Tom Hanks, mas ficaria legal. Um comediante bom. Na época também ele estava muito bom, acho que fez Caça-Fantasma na mesma época, na década de 90, 80, por aí. Também tem o Tenente Dan, né, que acaba sendo o Gary Sinise. Isso. Acho que é um ator bem importante no filme, porque ele tem uma dinâmica diferente ali com o Forrest, é o cara muito pessimista, e depois a gente entende o porquê que aconteceu na vida dele, né? Tem a Sally Field, que é a Senhora Gump,
Tem o Haley Joel, ele é aquele ator, ele interpreta o filho do Forrest Gump, né, que aparece mais no final, e ele também é o ator de O Sexto Sentido. Sim, ele fez muito filme Né? bom. Ele fez Ele muito filme bom aparece. na década de 90. Depois sumiu, né? Ele reapareceu agora Ah, no The Boys. Na série The Boys, ele faz um personagem que também é um cara que fez muito sucesso e meio que sumiu. O personagem dele é praticamente ele. Sim, e agora falando da parte histórica que tu estava comentando antes, que ele conta muita história que é surreal, né? Então ele passa por vários momentos da história do mundo ali e ele sempre tá com aquela cara de meio bobo, não sabe o que tá acontecendo. Ele contando para alguém no ônibus é como se fosse nada, né? Não, beleza, eu tava lá. E aí, até falando assim dessa parte que tu contou, que não dá pra saber se é verdade ou não, as histórias que ele tá contando, eu tenho a mesma impressão, porque parece que ele tem ali, né? O pessoal até brinca durante o filme inteiro que ele tem um déficit de inteligência, né? Ele é um pouco mais lerdo. E ao mesmo tempo, ainda nem falando de déficit de inteligência, existe aquela coisa de quando a gente conta a nossa história, a gente só sabe o nosso ponto de vista daquilo, sabe? Então não necessariamente é a verdade. Toda história ela tem vários lados ali. E quando você quando alguém vai contar a tua mesma história de algum evento, é um pouco diferente. Então, tu só sabe o que você lembra e a nossa memória falha. Então, eu fico pensando, não sei o quanto ali tem um pouco de fantasia e um pouco do próprio Forrest Gump com as memórias dele, né? Que às vezes são falhas ou não, mas é como ele se lembra que aconteceu aquelas coisas. E aí, eu acho que o primeiro fato histórico que é interessante e acho que é o pior deles, assim, é meio macabro, né? Porque ele é um cara muito legal, ele é um cara muito simpático. É que o nome dele vem de general da Ku Klux Klan, né? Sim. A mãe dele até ele explica para alguém. E aí também, o quanto isso é verdade eu não sei, mas ele fala em certo momento que o nome dele veio de um tal de Ku Klux Klan. Então, aí mostra o tal general, que acho que era o vô dele. Acho que era da família dele, se eu não me engano. Eu E não sei se é o vô, mas a mãe conta que é para ele sempre relembrar, né, que às vezes as pessoas fazem coisas que não fazem sentido, né? Pra ele nunca esquecer disso. aí mostra umas cenas desse tal vô, talvez vô, né? Dele lá botando um capuz. Eles usavam roupas brancas. É até engraçado da forma que ele fala. Que ele fala de uma forma muito inocente de tudo, né? Até de coisas muito grandes ele fala como se fosse Sim, sim. simples. As cenas que eles usaram foi meio que uma releitura do filme chamado Nascimento de uma Nação. Foi um filme que fizeram pró Ku Klux Klan, né? E tiraram desse filme e refizeram igualzinho, igual boa parte do filme. Usaram bastante. Sim. Nesse filme usa bastante computação gráfica, embora não pareça. Essa foi mais uma das computações gráficas que usaram e ficou legal a cena. Ficou bem legal. Sim. Eu acho que esse filme é importante falar que ele é um dos filmes, o Nascimento de uma Nação, né, cruciais para definir a supremacia branca nos Estados Unidos e no mundo, né? Então é um filme contexto histórico assim bem ruim mesmo, bem pesado, porque é onde foi um filme visto em massa e eu já vi uns pedaços dele assim e é bem bizarro o como esse filme influencia até hoje movimentos, né, de extrema-direita, movimentos supremacistas, o movimento nacionalistas, os filmes, teorias da substituição, enfim. Hollywood. E é engraçado, assim, de certa forma, que eles colocam no Forrest Gump como uma coisa bem sutilzinha ali e até leve, mas no fundo essa parte, assim, ela é uma parte meio estranha. Eles colocam de forma sutil e leve porque é como o Forrest enxerga, né? Tudo pra ele é leve, nada é tão importante assim. Esse filme, infelizmente, também é um marco na história do cinema, porque eles usaram as técnicas de filmagens que meio que revolucionou. E, infelizmente, Hollywood, cinema, filme, tudo influencia muito a opinião popular. E esse filme foi usado de uma forma bem prejudicial para a população, para o povo. Mas não dá para se prender a isso, né? O Forrest Gump, ele trata de muito assunto histórico, tem muito assunto histórico pra gente falar, mais importante do que esse, mais legal, né? E até falar um pouco da personalidade do Forrest Gump, né? Eu acho que uma das coisas mais legais do filme é que tu, não sei
você percebe que vários dos personagens principais ali, como o Tenente Dan, a Jenny, e o Bubba, por exemplo, todos eles tinham um destino assim muito claro, né? Todo mundo, eles sabiam o que queria, sabiam onde queria chegar. A Jenny queria ser famosa, o Tenente Dan, ele tinha o destino de morrer como todo mundo da família dele, morrer em combate, né? E o Forrest inocentemente acabou estragando, salvando ele. O Bubba, ele sabia tudo de camarão, ele queria abrir uma fábrica, né, um restaurante, porque ele falava que dava para fazer tudo com camarão. E o Forrest, diferente de todos os personagens, ele não tinha nenhuma ambição, nenhum destino, e ironicamente ele é quem acabou fazendo tudo, né? Quer dizer, ele não morreu em combate, mas ele conseguiu, ele virou herói de guerra. Virou pessoa famosa por várias coisas diferentes. Ele virou herói de guerra, é verdade. Ele virou herói de guerra, ele virou famoso, ele abriu os negócios de camarão, que no filme é uma empresa famosa, né? Depois até abriram um restaurante com esse nome. Existe verdade, até hoje. Né? Abriram naquela época e existe até hoje. Então, ironicamente, o Forrest, ele é aquele yes man, né? Tipo, tudo que alguém fala pra ele, porra, quer abrir uma fábrica de camarão? Ele, sim, claro. Sabe, quem investir aqui nessas maçãs, não é fábrica de maçã que é a Apple, ele fala assim, claro. Né? Então, só ele só vai com a vida, adendo, né? Aqui, eu assisti esse filme hoje, por um acaso, o Yes Man. Sim, eu assisti hoje, por um acaso, no almoço com a minha família. Engraçado, lembra muito Forrest, essa fase dele, realmente. Então, a vida inteira dele, né? Porque ele é muito paradão, ele não age as coisas, né? Então, ele sempre espera alguém falar o que fazer e ele vai e faz. Tipo, futebol americano também. O treinador falou pra ele, você corre bem, você já pensou em jogar futebol? E assim ele fez faculdade com isso, né? Ele correndo, como que o pessoal falava, pega a bola e corre, né? Agora para, né? Acabou o campo, né? Porque ele era muito direto, muito inocente e sempre seguindo ordens, mas as ordens que ele seguia, ele sempre, vamos dizer assim, ele sempre virava mestre naquilo, virava muito bom, né? 100% focado, a parte do tênis de mesa deixa isso muito claro, né? Que ele tá sempre focado ali, ele nunca tirou o olho da bolinha, o cara falou, você não pode tirar nunca o olho da bolinha, e tu vê, ele não pisca, nenhum momento que ele tá jogando ou treinando tênis de mesa, ele não pisca nunca. Ele é muito focado em qualquer coisa que ele faz. Uhum. É interessante o que você está falando, assim, para meio que englobar, é que ele não tem um arco de mudança. A vida dele é aquilo, ele passa por várias tragédias, várias vitórias. Sempre a personalidade dele não muda, diferente de todos os personagens que estão em volta dele. Todo mundo tem um arco de mudança, de vitória, de derrota, mas ele permanece o mesmo sempre. Isso é até diferente no filme, que o personagem principal do filme sempre tem aquele arco de superação ou de qualquer coisa dele. Não, é o contrário, né? Ele muda as pessoas. Não, ele continua o mesmo desde criança, mas todo mundo em volta dele e tudo muda, inclusive o curso da história. Ele muda quase que o curso inteiro daquela história ali do século passado, da forma que a gente conhece. Ele é responsável por muita coisa ali. Pelo ponto de vista dele, né? Sem saber, ele se coloca como uma pessoa muito importante porque ele tá em todos os eventos importantes. E outra reflexão que eu tive depois dessa última vez que eu assisti para gravar esse episódio é que eu achava que, na verdade, todas as histórias eram da cabeça dele. E a gente tava assistindo as coisas da forma que ele estava contando, mas na verdade hoje eu penso que é o contrário. Ele está contando de uma forma e a gente está vendo o que realmente aconteceu, porque tem muita cena que ele... Um bom exemplo, vou dar um exemplo legal, que é um exemplo bem engraçado, quando ele está na guerra lá, naquela cena que ele começa a salvar todos os soldados, que me lembra até o filme Até o Último Homem, que ele vai pegando um por um sem parar, sem cansar. Ele toma um tiro na bunda e ele fala que alguma coisa mordeu ele na bunda, mas a gente tá vendo, o que a gente vê é ele tomando um tiro, sabe? Então ele conta as histórias da forma que ele enxerga o mundo, da forma que ele enxergou o que aconteceu, mas a gente tá vendo o que realmente aconteceu.
Até as cenas mesmo que ele que deixa meio implícito os abusos que a Jenny sofria quando era pequena, ele conta de uma forma muito inocente, fala que o pai dela era carinhoso, mas não é o que a gente tá vendo. A gente tá vendo o que realmente acontecia. Fala que carinhoso até demais, né? E ele abusava da criança, na real. Então tem esse ponto de vista também. Mas deixa eu ver se eu entendi aqui o que tu quer dizer. Tu acha que aqueles eventos aconteceram na real, ele tava lá? Ou, tipo, no universo Forrest Gump, aquilo é como aconteceu? Isso? Tipo, deixa eu colocar de outra forma, né? Porque claro que tem que ser no universo Forrest Gump que aconteceu de verdade. Mas tu acha que no universo Forrest Gump aquilo aconteceu? Ou no universo Forrest Gump aquilo não aconteceu, mas tá na cabeça dele que aconteceu daquela forma? Não, eu acho que aconteceu mesmo. O que a gente vê realmente aconteceu. O que a gente ouve é a narrativa dele de como ele enxerga o mundo. Da forma completamente inocente. Daquele universo, né? Tipo, vamos colocar assim. Universo. Porque senão seria um absurdo. Do mundo Forrest Gump, claro, beleza. Bom, não, entendi. Eu acho que faz sentido. Eu fico nessa dúvida, sabe? Mas tem algumas coisas que ele conta, assim, que, tipo, parece muito que ele tava lá, né? Porque, sei lá, de certa forma tem um vídeo, ou o vídeo é só lembrança, então, não sei. Pra mim, tem as coisas na maleta também, na maleta dele, que meio que provam que ele tava, ele tem Ele é realmente rico, né? Porque ele doou dinheiro pra família do Bubba, ele tem o nome a Bubba Gump, realmente é o nome dele e do amigo dele. Tem algumas coisas que provam que pelo menos grande parte do que ele falou é verdade. Mas eu tô na dúvida ainda. É só uma hipótese. A hipótese que eu mais acredito. Mas ainda fico um pouco na dúvida. E eu acho que uma coisa também da vida dele interessante é que tem a frase clássica, né? Que é corre, Forrest, corre, né? Tipo, que começa quando ele é pequeno ainda, que ele tem um problema nas pernas, né? Ele tem um problema nas costas. As pernas dele são fortes como não sei o quê. Mas as costas dele parecem uma interrogação. Então. Não lembrava disso. Legal. E ele tem esse problema, e ali é a primeira vez que ele corre, né? Que ele tem aquele negócio de metal. Como se fosse uma gaiola. Não sei como chamar, nas pernas. Como se fosse uma gaiola, isso, pra ajudar ele a andar. E aí tem os valentões da escola que começam a provocar ele, né? Tipo, a jogar coisa, tipo, não entendo porquê, né, criança, adulto também, mas começa a encher o saco dele e aí vão bater nele e a Jenny fala, né, corre, e aí é no momento que quebra aquela gaiola, né, e ele começa a correr pela primeira vez e ele descobre que ele é bom nisso. Mas agora que falou dela gaiola, eu lembrei de outro momento, né, histórico, que é quando ele conhece o Elvis. Ele conta que a mãe dele recebia várias pessoas na casa, e aí chegou um jovem lá que gostava de tocar violão, guitarra, e aí ele tá com o Elvis, enquanto o Elvis tá passando umas notas ali, praticando, e começa a dançar, né? E ele começa a dançar meio estranho, porque ele tem aquela gaiola na perna, e é como se o Elvis tivesse copiado a dança, porque viu o pequeno Forrest com aquela dança estranha então, dele. Ele também tem outro momento inspirador, que é na entrevista que ele faz falando sobre a China. Quando ele volta do torneio de tênis de mesa, ele fala sobre a China, ele tá junto com o John Lennon. Aí o John Lennon, ele fala as frases da música dele, Imagine, né? Muito conhecido. Acho que é a música mais famosa dele, eu posso dizer. Pelo menos pra mim, que não sou tão fã assim, mas gosto de algumas músicas mais famosas dele. Ele vai falando as frases, aí o Gump vai respondendo, e depois a música, as frases que ele falou virou exatamente um verso da música dele, né? Dessa música muito conhecida, Imagine. Sim, aí tem essa com o John Lennon, tem ele vê o que acontece no Watergate, né? Aquele caso lá do presidente que foi pego. Cara, eu só vi essa cena dessa última vez que eu assisti. Nenhuma outra vez eu tinha visto, ou não sabia o que era o Watergate, ou não tinha prestado atenção. Só dessa última vez que eu assisti. Essa eu acho que é uma das melhores, uma das mais criativas. De várias criativas, porque todas as formas que colocaram ele ali dentro da história, dentro dos fatos históricos, são muito criativas, muito interessantes, muito engraçadas a maioria, mas esse daí,
me pegou, foi muito bom. Isso que tu falou conecta muito eu assisti esse filme quando eu era pequeno, ou adolescente, e pra mim era só um filme legal, né? Só que depois que tu conhece vários fatos históricos, assim, muito da história dos Estados Unidos, o filme muda muito, porque tu começa a entender o porquê aquelas imagens, né? Algumas imagens que tem contando a vida dele. Como, por exemplo, aquela da Ruby Bridges, que foi a primeira negra a ir pra uma escola, né? Eu não sei, foi aí, acho que foi pra escola de branco. Foi universidade? Ah, tá. Eu acredito que sim. Então, mas aquilo era só uma cena estranha pra mim, tipo, o pessoal reclamando ali, meio muito racista, né? Não queria deixar ela ir pra escola, mas depois que tu descobre quem que é a Bridge, a Ruby, tu começa a ver com outros olhos, né? Tipo, putz, cara, eles estão relembrando ali, né, uma coisa da história que aconteceu e momento pesado e também um momento que evoluciona as coisas dali pra frente, né? Nas custas da pobre Ruby. E ele saiu meio como apoiador dela, né? Porque ela deixou cair o fichário, um livro, alguma coisa, ele foi e ajudou. Aí apareceu ele lá, como se fosse estivesse apoiando. Sim, é isso. E aí, ao mesmo tempo, tem um momento que ele tá lá na frente com os Panteras Negras, né, também. Porque ele tá atrás da Jenny, então ele acaba... A Jenny tá envolvida, né? A Jenny é meio hippie, ela tá em várias coisas diferentes, ela vira hippie, e aí depois ela tá com os Panteras Negras, e aí ele vai lá também, então... Outro momento histórico. Ainda bem que ninguém sabia sobre a origem do nome dele lá, né? É verdade. Senão, coitado. Isso foi meio irônico, né? Mas aí ele tem essa participação ali também e conheceu vários presidentes, né? Tipo, tem presidentes e políticos como o George Wallace, aí tem o John Kennedy, quando ele toma um tiro, tem o outro político que é o Lyndon Johnson, que é quando ele mostra a bunda dele, né? Lá ele vai receber a medalha, mostra a bunda, aí o cara sai andando. Então... Pra mostrar a mordida, a suposta mordida que ele levou. E é legal que eu acho que basicamente foram essas cenas que deram o Oscar de melhor efeitos especiais. Porque quando eu vi que ganhou o Oscar, eu fiquei, caramba, mas como ganhou o Oscar? Aí depois que eu assisti de novo eu entendi. Porque tem muita cena que colocaram ele ali pra época. Se você ver a primeira vez, sem estar ouvindo isso, sem ter ouvido alguém falar sobre esses detalhes, passa batido, passa despercebido. Pô, o cara tá ali com o presidente, botaram alguém igual, refizeram a cena... Mas não, é o Kennedy mesmo, é o Nixon mesmo, que eles colocaram o Tom Hanks pelo computador, né? Lá, né? Pegaram o vídeo original e adicionaram o Tom Hanks lá. E lembrando... Deu um trabalhão. E lembrando que esse é um filme de 1994, né? Então, era outra coisa, faz um tempinho já, então era bem mais difícil. Isso. Sim, quase 30 anos, né? O filme já. Mas sim, então tem várias coisas que o Gunn passa pela história, né? E ao mesmo tempo tem os negócios dele, que eu acho que é legal falar. Começando pelo Bubba Gump Shrimp, né? Bubba Gump Shrimp, algo assim. Que era o barco de camarões que ele teve com Bubba, né? Entre as várias fases do Forrest Gump, várias coisas que ele fez, tem a fase que ele vai pro exército, ele vai pra guerra do Vietnã, né? E lá na guerra ele conhece dois personagens bem interessantes, que é o Tenente Dan, e outro é o Bubba. E o Bubba é um cara até meio bobo, que tudo na vida dele é camarão, né? O Bubba me estressa. E o Tenente Dan... o Tenente Dan, que é meu personagem preferido desse filme, tirando o próprio Forrest, claro, que é muito marcante. A apresentação dele, pra mim, já é muito boa. Que o Bubba e o Forrest chegam e fazem a saudação, né? Porque ele é tenente. Fazem a saudação, ele, ei, abaixa essa mão. Nada de saudações. Tem um monte de gente espionando a gente aqui, louco pra achar um tenente. Quer dizer, ele não quer que os outros saibam que ele é tenente pra não morrer, né? É engraçado pra caramba. Sim, e ele é um dos personagens
mais complexo junto com a Jenny, né? O Tenente. Ele passa por várias transformações. Então, mas aí ele, voltando pro Bubba Shrimp, né, ele acaba tendo essa promessa, né, tipo, o Bubba começa a contar ele por, sei lá, dias sobre o que dá pra fazer com camarões. E aí... Outra cena engraçada, que vai intercalando em várias tarefas que eles têm que fazer, e o Bubba não para. O Bubba tem receita de camarão pra 1 milhão de coisas pra fazer com camarão. Sim. Faltou falar muqueca, né? Muqueca de camarão é top, o Bubba não comentou. Ou falou e não saiu no filme, mas deve ter falado. Deve ter falado. Muqueca é muqueca. Mas aí, o Bubba, ele acaba morrendo, né? Lá na guerra. Naquela cena que o Forrest Gump, ele salva todo mundo. Então ele vai lá e ele pega o Bubba, mas ele já tá morrendo, né? Eu não lembro. Algo assim. O Bubba foi o último que ele achou. Foi o Bubba, ele tava no chão lá. Aí ele chamou o Forrest. Isso. E aí ele pega o Bubba, só que o Bubba acaba falecendo. Só que o Forrest, como sempre, né? Ele fala que vai fazer alguma coisa e ele faz bem. Então o Forrest, quando ele volta, acaba saindo da guerra, ele compra um barco, ele começa a pescar camarão, né? E começa a tentar pescar camarão, mas não dá certo no começo. Mas sabe. É interessante falar que dessa vez talvez ele não tenha feito bem, porque ele não sabia pescar, aí deu muito errado, foi dando errado. Aí teve mais um fato histórico inserido no filme, que foi um ciclone, um furacão, que acabou com praticamente todos os barcos de pesca, né? Aí sobrou ele só. Aí ele virou o monopólio do camarão. É verdade, então ele teve um pouco de sorte, né? Ele teve sorte em vários momentos, na real. Mas tem um pouco de... Não foi... O Tenente Dan já tava com ele nessa parte? Já. Então, por quê? O que eu ia falar? Aí voltando, então ele abriu o barco, não tava dando certo. E aí antes disso, né? Quando ele tentou salvar o Bubba e não deu, ele salvou o Tenente Dan. Né? E o Tenente Dan, ele acabou perdendo as pernas lá, né? E quando o Forrest Gump salvou o Tenente Dan, ele veio o caminho inteiro reclamando, né? Cara, não me deixa aqui, me deixa aqui. E o Forrest foi salvar ele. E ele fica muito bravo com isso, porque o destino dele, né? Como eu falei, todos os personagens ele tem um destino muito claro na cabeça. O Bubba, o Dan, vários personagens. E o destino dele era morrer em combate. O objetivo. E quando o Forrest salvou ele virou uma pessoa aleijada, né? Ele não tinha mais as pernas. Mas pior do que isso, para ele era a tragédia de que eu não vou voltar para combate, então eu não cumpri a minha missão aqui na Terra, né? Qual era a missão que eu tinha, que era morrer em combate. Então ele é uma pessoa até um pouco normal no começo do filme, que ele conhece Forrest, até gente boa, só que depois que acontece isso, ele vira um cara totalmente amargurado, né? E em certo momento o Forrest conta para ele que vai abrir um barco de camarão e vai virar capitão, certo? E aí ele até brinca, se tu abrir um barco de camarão, eu viro, sei lá, teu marujo. Imediato, eu viro seu imediato. Isso. E aí acaba essa parte por aí, e aí voltando porque eu tava falando do barco de camarão, né, o ciclone, o Forrest tá tentando, né, e em certo momento o Tenente Dan volta pra lá e fala com o Forrest, eu falei pra você, né, cara, tá mesmo aqui, tá vendo o barco de camarão? Bom, eu falei pra ti que eu ia ser teu imediato, então começa. E as coisas continuam não funcionando, e entra uma parte meio religiosa, porque o Tenente Dan fala pra ele tu vê que, apesar de ser um cara muito amargurado, ele pragueja, talvez, né, ele blasfema contra Deus, mas ele fala pro Forrest, né, tipo, ele tá bebendo, cara, pede ao seu Deus, né, e o Forrest, como sempre, né, ele é muito direto, ele ouve, ele fica aquela cara poker face, ele fala, tá bom, ele começa a ir pra igreja, lembra? E ele começa a cantar, aparece ali aquela igreja batista, a gente vai pra igreja também, mas fica ali só bebendo, mas começa essa parte religiosa também, de que depois disso as coisas começam a dar certo, né, pro Forrest. Então... não é sorte, né? Eu tenho que me corrigir que não dá pra dizer que ele teve sorte por causa do furacão, do ciclone, porque ele teve muita garra, né? Ele não desistiu, ele prometeu pro Bubba e não desistiu. Então, o mérito total dele.
Um dos segredos do filme também, uma das lições é persistência, né? A gente comentou de persistência e dedicação. Então, tudo que o Forrest coloca a mão, ele coloca muita dedicação e ele muda a vida inteira dele para fazer isso, né? Então, ele se dedicou ao barco, ele teve aquela pouquinho de sorte, que é muito ruim falar que o furacão é sorte, né? Porque é uma tragédia para todo mundo, mas ele teve esse momento de que ele teve sorte pessoal de não acontecer nada com o barco dele, virou um monopólio, e ao mesmo tempo as coisas viraram para o lado dele de que ele começou a pescar camarão, e aí me parece muito que traz esse lado de religioso, que ele começou a ir para a igreja, cantar ali. É difícil saber o quanto ele acreditava, né, porque o Forrest, ele é meio lento, né, e tem a frase que todo mundo sempre pergunta para ele se ele é idiota. Você é idiota ou quê, né? Minha mãe sempre dizia que idiota é quem faz idiotice. Ele tem muita resposta muito boa. Sempre uma resposta muito boa e simples. Mas, até deixando essa história de lado ali do barco um pouco indo para esse lado, eu tenho a impressão que sempre ele ficava incomodado quando via isso. Não sei, por mais que ele só respondia isso, mas parecia que ele tinha esse mecanismo de defesa assim, desde criança, né? A mesma frase, tipo, um pouco infantil, né? Sempre repetia. Por mais que pareça que ele é meio lento, mas acho que, obviamente, essa é uma parada que sempre ofendia, e por mais que ela seja engraçada, eu confesso que eu ficava meio incomodado com isso. Toda hora que eu falava. Cara, no último episódio a gente falou mais ou menos sobre isso, né, que o Truman, ele tinha muitas cenas engraçadas, onde Kelly deu um ar muito cômico pro filme, mas no fundo tem aquele toque de tristeza, tem aquele drama que pega a gente, né? Esse filme é o dobro do Show de Truman, é o dobro cômico e o dobro dramático também. Talvez por isso teve esse sucesso todo. Sim, acho que dá pra tu se identificar ou ter empatia por ele nesses momentos, assim, né? De muita inocência e dedicação, no geral. Eu queria me corrigir, quase agora falou que cada um tem seu destino, eu falei meio que objetivo, mas na verdade não, é destino mesmo. O filme, inclusive, trata sobre isso, dessa última vez eu percebi, inclusive. O filme trata sobre destino, tanto que ele tem até a frase que eu pesquisei aqui rapidinho pra falar exatamente, né? Eu acho que é quando a Jenny morre, ou quando a mãe dele morre, ele fala... Não sei se cada um tem um destino ou se só flutuamos sem rumo como numa brisa. Mas acho que talvez sejam ambas as coisas. Talvez as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. E tem aquele fator da pena que voa sem rumo. Então o filme é exatamente sobre destino. Não é objetivo, não. Esqueçam que eu falei. Sobre destino. É sobre destino, sim. A mesma coisa, a última vez que eu assisti, eu vi a pena, assim, tipo, já tinha assistido o filme todo, né? Aí vendo a pena novamente, a pena vai ali no Forrest. E um detalhe interessante é que ele pega a pena e ele coloca dentro do livro favorito dele, sabe? Então é tipo meio que assim, o Forrest, enquanto todo mundo tem um destino, ele pega o destino dele ali, né? Tipo, essa pena que vai na brisa e coloca e leva com ele, né? Então ele meio que controla, entre aspas, por causa da dedicação, mas ele meio que, tipo, vai com o que as pessoas falam, né? Então não tem muito. Na verdade, ele flutua na brisa. Ele não tem o destino certo. Ele vai flutuando e fazendo as coisas exato. Reescrevendo, né, o destino dele. Porque o destino dele, se ele não fosse tão persistente, tão dedicado, não seria tudo que ele foi. Que ele foi muita coisa, né? Herói de guerra, campeão de tênis de mesa. Se formou 5 anos de faculdade. Sim, jogando futebol americano. E não mostra Isso é interessante, não mostra no que ele se formou. Eu fiquei bem curioso de saber. Não sei se você menciona, não? Talvez ele não menciona, porque eu pesquisei. Então, e aí voltando pro barco, né? Falando dessa parte de destino, então tem essa parte religiosa no filme, do Forrest começar a ir pra igreja. Não lembro se ele começou a pescar só depois disso, mas eu acho que sim. E o Tenente Dan sempre muito cético ali, né? Mas existe aquele momento da tempestade que ele começa a praguejar e ele, né, falar assim pro Deus, é só isso que você consegue, os raios vão caindo, etc, né? E eu não lembro exatamente porquê, mas se é que eles começam a
pegar camarão, mas tem um momento que é como se o Tenente Dan ele se encontra, né, com Deus ali, de, tipo, tem aquela calmaria e ele vai dar um mergulho, ele começa a nadar, assim, em direção ao sol ali que tá mostrando no horizonte, né, e o Forrest comenta uma coisa do tipo de que parece que ali finalmente ele se encontrou na vida, né, ele se conformou com o que tinha acontecido. Aceitou o novo destino dele, que o Forrest mudou, né? Assim como ele mudou o destino de praticamente todo mundo que passou ali pela vida dele. Ele aceitou o destino, ele deixou de ser aquela pessoa amarga, por isso que é meu personagem preferido. É um dos mais complexos. Eu acho que tem 3 personagens muito complexos aí, né? Tem o Forrest, o Tenente Dan e a Jenny. A Jenny já a gente fala sobre ela. O Tenente Dan, eu lembro que eu achava ele bem engraçado, por isso que eu gostava dele. Até a cena que mostra ele falando sobre o destino dele, que era morrer na guerra, que mostra os antepassados dele, e todos são o mesmo ator, né? Fica engraçado, o mesmo ator com outras roupas das guerras antigas. E tem a cena que ele encontra o Forrest num bar, eles saem pra beber junto, chamam as mulheres. Aí a mulher chama o Gump de seu amigo é retardado, e ele fica furioso. Acho que é uma das primeiras vezes que ele defende o Forrest daquela forma. É a primeira vez que ele defende o Forrest daquela forma. Não chame ele de retardado, ele não é retardado, sumam daqui. Sabe, tu vê que ele tá começando a se encontrar, tá começando a aceitar que o Forrest é uma pessoa importante pra ele. Do mesmo jeito que ele tava sendo taxado como inválido, ou algo do tipo, não sei exatamente a palavra, ele não queria que fizessem a mesma coisa com o Forrest, porque ele sabia que doía. Ele não era mais aquele cara durão, ele sabia que ele tinha alguns problemas, ele estava superando isso, aos poucos foi superando. Sim. É isso, e essa é uma parte legal, mas que mostra um pouco da personalidade dele, né, e ele voltar a pescar com o Forrest, cumprir a promessa, também mostra um pouco da personalidade dele. Ele fala pro Forrest, né, tipo, não sei se você acredita em Deus, mas, sei lá, pede pro seu Deus, né, algo do tipo, e o Forrest fazer também vai mostrando ali quem que ele é, que é uma pessoa com problemas, uma pessoa com trauma gigante de guerra, de perder as 2 pernas, mas ele é um cara legal no fundo, né, e é um cara que tá com o Gump no final. Ainda sobre o barco, é legal mencionar que o Forrest deu muito dinheiro para a família do Bubba, né? Porque a família do Bubba perdeu ele na guerra, mas o Forrest, com o dinheiro do camarão, ele deu a parte do Bubba para eles, né? Foi procurar a esposa dele. A mãe dele. E aí, a mãe? É a mãe. A mãe é a mãe do Bubba, verdade. Os 500 irmãos. Tem um monte de irmão ele. Sim, então... E aí fecha mais um ciclo que é o do barco, né? Que ele fala que fica milionário, pegou parte do dinheiro e investiu numa empresa de maçã, que no final era a Apple. Empresa de frutas. De frutas, sim, e aí era a Apple. A gente tem também mais um personagem também muito carismático, né? Que é a mãe do Gump. A mãe do Gump é a mãezona, a guerreira, faz de tudo, né? Fez de tudo pro filho crescer da melhor forma possível. Ela tinha aquela pensão lá, onde até ele conheceu o Elvis. A casa dela era uma pensão, tinha que sobreviver como podia e ficou rica depois, né? Eu acho que o primeiro dinheiro mesmo que entrou foi naquela que falaram com ela sobre... Aquela cena que falaram com ela sobre o patrocínio da raquete de ping-pong, lembra dessa parte? Sim. Ele tinha que dizer que usava raquete, ele não queria, porque, mas mãe, eu só uso as minhas raquetes. Aí já tinha até o pôster dele lá. É até interessante falar que ele sempre tira uma foto de olho fechado. No pôster ele tá de olho fechado. E eu não sei exatamente porquê, mas todas as fotos que tiram dele com o presidente, essa da propaganda, ele tá de olho fechado. Foi o Tom Hanks que deu esse toque ao personagem, mas eu não sei se tem algum motivo especial. Sempre que ele posa pra uma foto é de olho fechado. Tá. Sim, mas a mãe dele teve um papel importante, né? A mãe dele direcionou ele, a mãe dele deu... falou algumas frases importantes pra ele, né? Como a vida é uma caixa de chocolate, você nunca sabe o que você vai encontrar, né? Algo do tipo. Isso.
E essa frase ela é importante porque ela, tipo, ela dá o tom da vida do Forrest, né? De ouve alguém e tá bom, e vai e faz. Ele não sabe o que vai encontrar, mas ele vai e faz e se dedica. Sim. E aí Não, depois tem não, mas só completar, não só essa, acho que as frases que envolvem a vida do Gump são praticamente todas da mãe dele, né? A da caixa de chocolate, a da idiota é quem faz idiotice, tem umas reflexões sobre Deus também que ele menciona algumas vezes, foi tudo da mãe dele. A mãe dele era muito inteligente, muito dedicada, e ele levou isso pra vida dele toda. Depois da mãe dele tem a Jenny, né? A Jenny é a personagem que começa com Forrest, né? E lá no final também ela tá de volta como criança. Ela vivia com um pai abusivo, mas mais do que isso, pensando na parte do Forrest, era a única amiga que ele teve, né? De verdade, desde criança. Depois teve pessoas que entraram na vida dele, como o Bubba, por um tempo curto, o Tenente Dan. Mas a Jenny foi quem estava lá com ele no começo e ele ajudava ela sem saber, né? Tipo, que ela estava num lar abusivo, eles saíram juntos. Ele tinha uma paixão por ela, né? Desde o começo, assim, já percebe. E ela nunca aceitou muito isso. Então tem até outra parte meio religiosa, assim, que é quando a Jenny fala, né, que não quer voltar para casa e ela tá se fugindo do pai dela e ela começa a orar, rezar, pedir a Deus, né, para que transforme ela numa borboleta para que ela consiga voar, né? Um passarinho. Make me fly. Um passarinho, sim. E aí o Forrest até fala assim, olha, ela não virou um passarinho, mas tipo, o pai dela foi preso, né? Algo do tipo. De que nesse momento o pai dela é preso. Então, Não, mas eu não lembro se ele foi preso, mas eu lembro que tiraram ela da casa dele, né? Ela foi morar com a tiraram avó. ela e ela foi morar perto dele. Então, pra ele foi muito bom. Sim, não fala muito sobre esse novo lar, mas aparentemente ela também não gostava, né, de lá. Ela não gostava de morar com o pai, aparentemente não gostava de morar com a avó porque ela vivia fugindo de lá pra ficar com o Forrest. Ficava indo na casa dele sempre. Então ela sempre teve péssimos, não sei se péssimos exemplos, mas uma péssima visão de lá. Acho que talvez por isso ela fosse tão rebelde, tão de querer viajar com os hippies e tudo mais. Então até entrando nessa, né? Ela teve um pai que abusava, teve outro lá que ela não gostava, e o único amigo, assim, dela mesmo era o Forrest, né? A única constante na vida dela, porque a vida dela era meio maluca, né? Isso até mostra em vários momentos que ela é meio depressiva, né? Tipo, ela tenta pular da ponte de uma sacada. Tem dois momentos diferentes que mostram, né? Que ela faz que vai pular da ponte, né? Ela tá com o Forrest, mas depois ela desiste, tipo, daquele acordada assim do que tá fazendo. E sempre que ela encontra com o Forrest, assim, ela quase sempre tá com problemas, e são problemas diferentes, né? A coisa vai evoluindo. E meio que ela foge do Forrest Gump. Parece que ela gosta dele, né? Tenta ficar com ele, depois foge. Aí parece que ela gosta dele de novo, foge. Então ela está sempre... E a Jenny foi quem fez eu mudar aquela visão que eu falei no começo sobre a história está sendo contada por ele, mas a gente está vendo o que realmente acontece, porque o Forrest vê ela de uma forma muito bonita, sempre. Mas pra gente que está assistindo, a gente vê ela quase que uma interesseira. Muitas vezes ela só procura o Forrest quando precisa. Ela meio que foge dele quando ele mais tenta se aproximar dela. Ela recusa o pedido de casamento dele, só aceita depois, na parte que a gente vai chegar ainda. Então ele não contaria, ele não falaria da Jenny da forma que a gente está enxergando. Então a gente meio que está enxergando a verdade por trás das coisas que ele está falando. Foi esse personagem justamente que fez eu pensar dessa forma. A Jenny, acho que, como a gente já mencionou, né? Pra mim, é a personagem mais complexa, assim, do filme. E tem a vida mais complexa. No começo eu também achei ela meio interesseira, na primeira vez que eu assisti.
novamente. E aí, assistindo nessa última vez, eu já fiquei com um pouco mais de pena, sabe? Fiquei, putz, acho que a vida é mais complicada porque não tem... Ela cresceu sem ninguém, né? Cresceu meio que Só com o abusada, Forrest. depois rejeitada. O Forrest era a única pessoa, mas o Forrest também não entendia muito bem, né? O Forrest, ele tem aquela dificuldade de entender o que as pessoas estão sentindo, né? Eu acho que isso fica muito claro com o Tenente Dan. O Tenente Dan e a Jenny, né? Mas por mais que ela tenha a vida sofrida, ela gosta do Forrest, eu comecei a entender que ao mesmo tempo ele não entendia o que estava acontecendo com ela. Voltando pro Tenente Dan, o cara tá putaço, porque o Forrest já simplesmente acabou com o destino que ele tinha pra vida dele inteira, né? E o cara não quer ver o Forrest, o cara não quer conversar com ele, mas o Forrest não entende o que tá acontecendo, sabe? Ele continua meio normal agindo ali. Então ele tem essa dificuldade de percepção, e isso se reflete também com a Jenny, né? E aí eu comecei a ter a impressão que um dos motivos das fugas dela era um pouco disso, que tipo, o Forrest não entendia tudo que ela passou, por mais que ele estava ali do lado dela e ele era o porto seguro, né, tipo, a única constância assim na vida dela, ele não era o cara que, por mais que ele era simpático com todo mundo, muito bom com todo mundo e justo, né, no geral, ele tinha essa parte de sentimentos que ele não conseguia ler a situação, não conseguia ler as pessoas, sabe? Comecei a ver um pouco por esse lado, talvez essas fugas constantes delas, juntando com a complexidade da vida que ela tem, né? E ela assim, ela tem essa vida, ela é uma pessoa completamente quebrada pelas coisas que ela passou. Então ela tem essa vida muito conturbada, talvez fosse uma forma de proteger o Forrest desses problemas que ela vivia arrumando. E a única pessoa que faz ele perder a calma, né? A calma, ele é muito calmo, muito tranquilo, é ela. Então se ele tiver com ela em todos esses momentos que ela vai passar, que ela sabe que ela vai passar, vai ser prejudicial para ele. Então ela meio que faz isso para proteger, embora pareça que não, embora pareça que ela é egoísta, eu vejo que de certa forma ela teve seus motivos. Queria só fazer um comentário, né? Depois que ele pede ela em casamento, antes que eu esqueça, né? Ela rejeita, ele vai lá pra fora, reflete. Cara, acho que é a parte mais triste do filme. Que ele fala, eu posso até ser burro, mas eu sei o que é amor. Com aquela carinha dele, caramba. Sim. Ali o olho brilha. Uhum. Sim, ela é outra cena pesada também, assim, do filme. As várias, né? E aí, acho que... E aí, né, tipo, ela sai, ela escapa novamente. Parece que eles vão ficar juntos finalmente, né? Pela primeira vez. Eles estão naquela casa, então a Jenny volta pra ele em certo momento. Só que depois ela foge novamente, né? Então eles estão juntos, parece que eles viraram um casal e ela foge. E aí a gente pula pro final que o Forrest encontra com ela depois de tanto tempo, né? Que é onde ele já tá no banco ali. E é onde a mulher que tá com a roupa rosa fala pra ele, esse endereço é aqui perto. E aí, tipo, como sempre, ele corre pra o endereço. Chega e a gente Jenny, finalmente vai pro ao vivo da história, né? Não é mais uma história sendo contada por ele. A gente vê no ao vivo. Exato, é verdade. Então, tipo, passa todo momento que ele tá contando o que aconteceu e passa pra tá acontecendo ali. Ele vai à casa dela, encontra ela e vê que ela tá com um filho, né? Tem uma criança lá. E aí ele fica meio, nossa, tipo, uma criança, né? Tipo, não percebe. Eu não lembro exatamente como foi a cena, mas ele meio que fala, nossa, ele é lindo. Qual é o nome dele? Ela, é Forrest Gump, igual o do pai. Aí o Forrest fala, o nome do pai dele também é Forrest Gump, sabe? Na inocência, naquela inocência dele. É isso. Aí ela, você é o pai, Forrest. Aí vem outra cena que o olho brilha, o coração aperta. Quando ele não diretamente pergunta isso, mas ele fica meio gagueja pra perguntar se o menino é inteligente. Meio gaguejando. Porque ele fica preocupado em menino ser igual a ele. Inteligente, né? Aí ela fala, ele é o melhor aluno da sala. Aí, a preocupação dele, do menino ser igual a ele, e talvez ter que passar as coisas que ele passou, as humilhações, o coração aperta. Isso. E aí é engraçado porque aí quando tu vê que ele entende o que tá acontecendo, ele fica meio bravo quando as pessoas chamam ele de idiota, retardado, né?
Então, mas fica na dúvida, eu pelo menos fiquei na dúvida, assim, se ele realmente entende o que é a gravidade daquilo, né? Quando as pessoas falam, porque é muito ofensivo. Só que quando mostra ele com o filho no final, perguntando, né? Assim, com medo, até dar resposta, dá pra ver que ele entende que a vida dele foi complexa, né? Apesar de não demonstrar. É por isso que a carga dessa cena é tão pesada. Porque tu vê que tudo que a gente viu no filme, todas as coisas que ele passou, todas as mágoas e tristezas, ele sabe e ele sente. Embora ele pareça ser muito indiferente para tudo, ele sente tudo isso. Ele sente, ele lembra de tudo isso. Então, nada ali foi em vão. Tudo ele sofreu. Mas também dá pra pensar que as vitórias também foram coisas bem positivas para ele, né? Apesar de parecer indiferente. E aí a gente vai pro final, né? Que ele começa a morar com a Jenny e o filho. Então, finalmente, eles têm um lar. Mas aí a Jenny falece, né? E aí ela falece, eu só entendi também nessa última vez, com HIV, né? Não sei se você tinha percebido. Não. E é uma conexão, quando ela conta da doença que ela tem, ela explica, eu esqueci o nome, tipo, ela fala que não sabe muito ainda sobre essa doença, etc, mas é dessa época. Então, sabe? Cara, não, mas aí é uma correção. Existe o livro Forrest Gump 2, e no livro Forrest Gump 2 fala que ela tinha hepatite C. Não é uma suspeita, é uma afirmação, ela tinha hepatite C. Também era uma doença não conhecida na época, não conheciam cura e não sabiam explicar direito a doença. Só sabiam dos sintomas. Então, isso é uma coisa que eu descobri há pouco tempo também, pesquisando para gravar o episódio. Então. Putz, eu tinha certeza, assistindo eu falei, eu certeza, também. Pelo como eles falaram na época. Não só isso, eu já li assim em um blog o cara afirmando que com certeza era AIDS pela época, pelos sintomas, pela forma que ela viveu a vida dela ali, né? E depois eu vi que no livro Forrest Gump 2 tem explicando isso. Não deixaram em aberto, né? Aí a gente tem o encerramento do ciclo da Jenny, né? Do arco da Jenny, que ela falece. E ele vai lá conversar com ela, com o túmulo, no caso, né? Vai no cemitério. E ele fala aquela frase sobre destino. E no fundo, quando ele termina de conversar, no fundo aparecem os passarinhos voando. Ele até meio que olha assim. E remete a cena dela orando quando ela é pequena, para Deus transformar ela em passarinhos para ela poder voar sem rumo. Nossa! Muito interessante isso. E aí encerra o ciclo dela de uma forma Nossa, eu perfeita. Não conectei as coisas. Putz, cara, que legal. Eu não conectei isso. Que louco. E aí fecha, né? E fecha com o filho dele indo pra escola novamente no ônibus, da mesma forma que ele ia, e a motorista é a mesma. Não sei se tu percebeu isso, mas é a mesma motorista da primeira dia de aula que conversa com ele. Eles fazem alguma piadinha, ela dá uma risada, não lembro qual que é. Eu só não lembro se ela tá com cigarro na boca também, porque foi um choque pra mim. Ela no ônibus escolar com cigarro na boca. De criança. E aí, última coisa que a gente mencionou também, né, mas acho que tá por todo o filme, que é o Forrest correndo, né, tipo, só falar que ele correu por 3 anos, 2 meses, 14 dias e 16 horas, né, que foi um momento de dúvida na vida dele, então ele resolveu começar a pensar, e ali no meio dessa corrida ele criou algumas marcas, ou ajudou a criar algumas marcas, como merda acontece, né, o shit happens, e outras coisas, conheceu, teve uma legião, como a gente falou, ele correu no começo, né, quebrou aquela grade, ele correu para jogar futebol americano e se formou na faculdade porque corria, ele correu para salvar o pessoal, né, no exército. Então, a corrida é uma das coisas, assim, constantes na vida do Forrest. A mais importante. Ele cruzou o Alabama inteiro, né? Ele falou correndo. É a parte mais importante e onde sai a principal frase, né? Ele correu, como tu falou, que o Bubba falou, emboscada, corre, Forrest, sabe? E aí, daí ele não morreu, como muita gente, né? Só porque ele corria muito. Correu tanto que tinha saído dali da zona de guerra. Já tava num lugar até mais calmo. Da zona de guerra, sim. Teve que voltar. Então, a corrida, eu acho que é o ponto principal na vida dele, assim, né? Junto com a Jenny, a mãe, a Jenny, né? Que são quem conecta as pessoas que passam a vida com ele ali, a Jenny de forma inconstante.
Mas a corrida tá ali com ele sempre desde criança e é o que ele faz de melhor, né? Podia encerrar o filme com ele correndo. Eu acho que pecaram aí. Ele correndo com o filho Mas no ombro. encerraram com a pena, né? Melhor ainda. Falei besteira. Mas encerraram com a pena e a pena é parte do destino ali, né? Então a pena volta a voar e é como se a pena fizesse uma junção com a nuvem, né? Ela vai subindo e aí desaparece porque tem a nuvem de fundo. Encerraram da forma certa. Falei besteira. E qual que é a tua nota pro filme? Cara, a nota desse filme é Os Incríveis 9. 9 poucos... Não, 9,5. Eu tenho menos de 10 filmes com a nota acima de 9. E tu, qual nota tu dá? Pra mim, o anterior foi 7, que foi pro... Show de Truman. Mesmo? O Show de Truman. Então, eu acho que é melhor que o Show de Truman. Eu gosto muito do Show de Truman mesmo, gosto muito. Também. Mas eu tenho, na minha lista de filmes favoritos, assim, quase sempre eu lembro de Forrest Gump. Eu nunca parei pra escrever, mas se eu tivesse que falar de cabeça, eu sei que Forrest Gump sempre tá lá. Sim, com certeza. Eu vou pra um 8. 8? Ainda comparativamente, Eu coloco 9,5 que ele tá nos meus 10, top 10 filmes de todos os tempos. E dentro do meu top 10, todos são 9,5 ou 10 na nota. É isso, pessoal. Obrigado por ouvir até então. Novamente, se você estiver ouvindo por podcast, se estiver ouvindo o podcast, pode ir lá no YouTube e assistir. Tá aqui o link na descrição. E se você estiver no YouTube, também tem aqui o link para ouvir no Spotify, Apple Podcast, Google, Deezer ou qualquer outra plataforma que você prefira. Lucas, valeu e até o próximo filme. Valeu, até a próxima.